Olá, eu me chamo Deise e juntamente com a Angelina, Crislana, Isabela, o Emanuel e a Nevrisa que está na gravação, nós somos da equipe Zumbi dos Palmares da Olimpíada Obirere aqui na Maria Menezes Cristina, em Araquém, no Ceará. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a questão étnico-racial. E para falar sobre essa pauta, nós decidimos trazer o projeto criado pelo professor Marcos Farias, Círculo de Leitura e Arte. Bom, primeiramente queria agradecer por você estar aqui. E a primeira pergunta é, o que é esse projeto? Boa tarde, satisfação estar aqui. Bem, o projeto Ciclo de Leitura e Arte é uma iniciativa social e ela surgiu em 2024, em janeiro de 2024, numa ação escolar. A gente recebeu a doação de alguns exemplares, de alguns livros, e nessa ação restauraram alguns livros, né? E ao longo do mês de março a gente foi pensando sobre a ideia de ampliar, né, o ciclo e tornar essa ação um projeto que a gente intitulou de Ciclo de Leitura e Artes. E aí esse projeto ele teve como essência esse trabalho social, uma vez que a gente convive no semiárido, né, onde muitos dos nossos jovens são filhos de trabalhador rural. E aí a gente pensou, por que não? De repente fazer uma ação na qual a gente pudesse fazer a doação desses livros, até para ajudar, né? A gente sabe o quão difícil é manter a casa, manter a família. E aí muitas vezes não é que a família não queira, é porque acaba tendo prioridade ali nesses fazeres da vida. E aí deu muito certo, uma vez que a partir de março a gente começou a dialogar sobre essa ideia, né, com professores, universitários e a própria comunidade, e aí a gente foi juntando um acervo literário, e quando foi no mês de junho, né, aqui na comunidade do Araquém, a gente fez a primeira edição do Círculo Literário, que foi muito bom, por sinal. A gente teve uma participação, envolvimento, a frequência de muitas pessoas, na qual aconteceu, e desde lá formou-se a essência do projeto, a disponibilidade, né, de mesas na praça, numa data previamente compartilhada com a comunidade. Então os visitantes podem trazer o acervo, trazer um livro, faz a doação e escolhe dentre os presentes na mesa um livro que melhor lhe agrade. Então é uma forma que a gente encontrou de incentivar a leitura, né, junto à comunidade. E aí nós temos literatura infantil, nós temos literatura juvenil, nós temos literatura mais voltada para literatura científica, livros didáticos, paradidáticos, né? O acervo voltado para preparatórios para o Enem. Então ele tem um acervo bem diversificado que de certo modo agrada todo o nosso público que visita e sempre escolhe alguma coisa para levar para casa. Então o projeto Ciclo de Leitura e Arte, ele tem a ideia de fortalecer, de incentivar, né, a leitura, assim como também uma forma que a gente encontrou de incentivar a questão da arte, né? A gente percebe que a arte é uma expressão da humanidade, e quando ela não é instigada, quando ela não é fortalecida junto à comunidade, ela acaba sendo esquecida. Então a gente acredita que um projeto que agregue valor à leitura e fortalecimento da arte, ela cria um certo pertencimento à comunidade. Então a gente está muito agraciado por estar mediando esse projeto e também pela participação da comunidade, né? A gente percebe que a comunidade tem se identificado com o propósito do projeto Círculo de Leitura e Arte. Como foi a iniciativa desse projeto? Bem, o projeto ele surge dessa oportunidade, né, que a gente recebeu essa doação de livros, e aí a gente vinculou o projeto, a ideia, a uma casa de memória que nós temos aqui na comunidade, as Caraúbas. E a casa de memória ela já tem um histórico, né, já temos ela desde 2017, e aí na casa de memória a gente tem duas estantes, né? Uma estante que é com acervo literário para empréstimos ao nosso visitante, e uma segunda estante que é para a exposição das obras publicadas aqui na comunidade. Então, nós temos livros, nós temos monografia, teses, né, artigos, a parte de cordel. Então, a ideia é fazer ali um estante de apresentação das publicações. E aí, como a Casa de Memória em si, ela trabalha com a parte de empréstimos, a gente resolveu ampliar a ideia do projeto, que é levar até a comunidade um acervo para doação, né? Ficaria um pouco limitado para a gente ter um controle do empréstimo desse acervo, né? Porque nos eventos
a gente tem a visita de várias comunidades, comunidade de distância inclusive, e aí para a gente ter um controle minucioso desse empréstimo, ficaria um pouco complicado. Então a gente resolveu fazer uma doação. Então acontece, a gente faz uma visitação às escolas, à casa de professores, aos próprios alunos, e aí de posse, né, do acervo literário, a gente marca previamente uma data, divulga nas redes sociais, e aí nessa data a gente monta o que a gente chama de stand literário, ou seja, a gente disponibiliza as mesas, né, faz toda uma decoração voltada para o incentivo à leitura, e aí ao longo da noite a gente faz a vivência, que é a troca, né? O nome do projeto, inclusive, tem um complemento que é doe e ou adote um livro, ou seja, você pode fazer a doação na mesa literária e a partir daí também escolher um livro que melhor lhe agrade em termos de leitura. Existe alguma relação desse projeto com questões raciais, ambientais e indígenas? Sim. A gente também percebe, quando professor, a importância da inclusão, né, dos novos sujeitos. E aí, desde o início, que o projeto também trabalha essa questão da inserção desses novos sujeitos nas nossas atividades. Inclusive, ao longo do projeto, da agenda do projeto, a gente faz uma vivência nas escolas, nas instituições, de forma a incentivar a produção pelos alunos, né, na forma de oficina. E aí entra a questão da contação de história, entra a questão, por exemplo, de fazermos a exposição de pesquisas locais, né? Dentro das oficinas a gente tem trabalhado muito a questão do pertencimento, que é, por exemplo, a produção, né, com argila, a produção, por exemplo, de arte, a partir de objetos voltados para a cultura local. A exemplo, nós tivemos, por exemplo, na última edição, né? O ciclo de leitura já está na 7ª edição, e a última a gente fez um trabalho voltado para essa valorização local, né? Que foi um trabalho com a argila, de forma a oportunizar os nossos visitantes, nossos alunos, a produzir a sua expressão artística, né? Levando em conta a sua vivência, o seu local, o seu meio. E a outra foi um debate, inclusive foi uma produção muito boa, acerca, por exemplo, do trabalho com a pintura, que nós escolhemos como expressão a pintura em cabaça, que é também uma forma de valorizar a nossa atividade agrícola, né? A cabaça é produzida juntamente com a atividade agrícola da comunidade, com os pais, inclusive, de muitos dos nossos estudantes. Então a gente propôs o trabalho com a cabaça, que era uma forma de incluir também esses pais numa atividade escolar. Mas ao longo da nossa história, né, da nossa ação, nas 4 últimas edições que a gente fez no Araquém, na Aroeiras, a gente fez no Arapá e aqui também no Araquém, a nossa 7ª edição, a gente insere a escola como forma de instigar de forma ativa, participativa desses alunos. Então as oficinas em si, elas acontecem através de uma mediação, na qual o aluno vai poder expressar, através de um desafio, que é como você gostaria ou poderia apresentar a tua comunidade para um visitante. Ou seja, o aluno é desafiado a apresentar o que temos na nossa comunidade, em termos de arte, em termos de arquitetura. É como se o nosso visitante do círculo literário conseguisse visualizar o que o município tem de expressão, né, cultural, artística, arquitetônica. Pensemos o seguinte: o círculo literário vai acontecer à noite na Praça da Igreja. O nosso visitante não teria tempo para visitar, de repente, um local mais distante, os Correios, uma fábrica, né? E aí, através da arte escolar, o aluno, né, ele consegue expressar ali, através do desenho, uma demonstração do que nós temos na nossa comunidade. Então essa também é uma forma que a gente acaba trazendo esse pensamento. Dentro da questão ambiental, a nossa oficina também de pintura, a gente trouxe também, né, umas garrafinhas, que era para também trazer essa reflexão acerca da consciência ambiental, né, que é uma coisa que passa ali de repente despercebido, que vai para o lixo. E aí a nossa mediadora, muito boa inclusive, a gente trouxe essa reflexão dentro dessa perspectiva. A questão da inclusão também, desde o início da primeira edição, nós temos trabalhado
é a questão das PCDs, né? Na última edição a gente teve duas palestrantes, né? Uma palestrante e uma oficineira, que também foi convidado com essa perspectiva, uma vez que a gente percebe a importância da comunidade escolar, das iniciativas, né, dos projetos sociais, de abrir espaço, né, para que as pessoas também, PCDs, se apresente, tenha ali um local de protagonismo social. Isabelle, penúltimo. Como a comunidade tem se envolvido com o projeto? Bem, o projeto Círculo Literário tem recebido sim uma participação ativa de toda a comunidade, aí professores, estudantes, trabalhadores têm nos visitado. A fala, né, positiva do projeto, a ideia do projeto que agrega valor à comunidade e as doações também, né? Então a gente percebe a essência do projeto a partir do envolvimento da comunidade em fazer a doação de livros e estar presente no Círculo Literário para também fazer, né, esse acolhimento dessas obras literárias. Então a gente tem um envolvimento sim muito forte, positivo e crescente, inclusive, do público ao nosso projeto. E para finalizar, você se sente satisfeito com os resultados do Círculo Literário? Sim, a gente percebe que a cada dia as redes sociais, inclusive do Círculo, têm recebido mais visitas, né, comentários positivos acerca do projeto. A última realização agora, da 7ª edição, a gente fez envolvendo duas escolas, né, a escola EP da sede de Coreú e a escola Maria Menezes Cristina, em Araquém, com a participação da juventude, né, nas duas escolas de forma muito exitosa. Tivemos oficina, tivemos palestras, tivemos uma mobilização e o produto gerado nesses ambientes foi levado para exposição no corredor literário, né? Então a gente fez um trabalho como forma de oportunizar que a comunidade escolar fosse levada através dos seus projetos, através das suas ações para o corredor literário. O que é o corredor literário? Foi uma ação que a gente criou, onde a gente teve a exposição do livro para doação e nós tivemos a exposição de cordel, tivemos a exposição do chamado stand Pildas, que o Pildas é um autor da comunidade, de uma produção magnífica acerca de Coreú, e a gente oportunizou apresentar ali as suas obras, a sua história, e que foi muito positivo. Associado a isso, a nossa iniciativa também visa valorizar a produção literária. Então a gente fez um convite a alguns autores locais, professores, pesquisadores, para apresentar no corredor literário as obras que eles publicaram, né, como forma de valorizar, de divulgar essa produção junto à comunidade. Então a gente está muito satisfeito, sim, pelo envolvimento, pela participação, pelas devolutivas, né, e inclusive pelos convites que a gente tem recebido acerca de levar o ciclo para comunidades mais distantes, né, além do município de Coreú. Então a gente fica muito satisfeito, sim, e espera que a gente possa alcançar mais pessoas, né, de forma proativa na nossa iniciativa. Então, foi essas perguntas. A gente de novo agradece pela sua participação e a gente deseja muito sucesso para o Círculo Literário se manter mais e mais cada vez na comunidade. Bom, esse foi o nosso podcast. Bom, esse foi o nosso podcast falando um pouco sobre as questões étnico-raciais a partir do projeto do Círculo Literário. E com a ajuda desse projeto, nós vamos ter uma sociedade mais democrática e inclusiva.